bem, nós vamos conversar agora com o deputado federal Capitão Augusto. O deputado Capitão Augusto foi o relator do pacote anticrime na Câmara dos Deputados e, conforme nós dissemos, foi no pacote anticrime que foi embutido esse artigo que obriga a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. E o deputado Capitão Augusto gentilmente nos atende a partir de agora. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que nos assistem e que nos ouvem pela rádio. Deputado, a Câmara dos Deputados de alguma forma foi omissa ou falha ao permitir que fosse adiante esse artigo que agora favoreceu a soltura do André do Rep, deputado? Bom, primeiro que nada justifica essa falha do ministro Marco Aurélio de Mello, tanto é que eu, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara dos Deputados, estou ingressando amanhã junto ao Senado com pedido de impeachment para o ministro Marco Aurélio de Mello. Sabemos, obviamente, da dificuldade e não somos inocentes de achar que será impedido de continuar exercendo suas funções no Supremo Tribunal Federal. Mas o mínimo que a sociedade espera é que ele venha dar explicações e satisfação desse ato de lei. Nada justifica. Mas lá no grupo de trabalho, esse item específico não constava no pacote original do ex-ministro Sérgio Moro e nem no meu relatório final. Porque o pacote inteiro era de combate à criminalidade e corrupção. Então não tinha nenhum item que abrandava, que amenizava, que favorecia ou que poderia gerar impunidade para criminosos. E esse item foi incluído no pacote à revelia contra a vontade do ministro Sérgio Moro e contra a minha vontade também como relator. E acabou, enfim, sendo aprovado no plenário. Foi uma falha, sim, do Congresso. Nós avisamos na época que poderia dar problema, porque não ficou vinculado a uma exceção, excetuando os que estão condenados por crimes hediondos, integrantes de facções criminosas, pedófilos, traficantes e por aí vai. E deixou em aberto. Então poderia favorecer tanto alguém que cometeu um pequeno delito, um pequeno crime que está lá e seria necessário, obviamente, rever a sua prisão preventiva, quanto a um líder de facção criminosa. Mas o erro cabe realmente ao ministro Marco Aurélio de Mello, que analisou somente esse artigo, e não a circunstância até mesmo do líder da maior facção criminosa do Brasil, que já havia sido condenado até mesmo em segunda instância. Então, é lamentável realmente essa postura do ministro Marco Aurélio de Mello, mas o Congresso também errou ao aprovar esse item que deu margens a juristas, a juízes garantivistas, que acabam interpretando somente esse artigo sem o contexto geral e acaba beneficiando um marginal como esse. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Deputado, essa inserção aí dessa análise, né, agora obrigatória da prisão preventiva após 90 dias, né, como o senhor estava falando, né, o Congresso dormiu no ponto. Como eu acho que a nossa sociedade, o Brasil está amadurecendo politicamente, a gente quer ver um Congresso mais ativo nas pautas a favor da sociedade. A gente sabe que para salvar o bandido preferido, o Lula, o STF mudou o entendimento, né, da prisão da segunda instância. Eu gostaria de saber do senhor os nomes, quem é que encabeçou isso, que passou de uma maneira despercebida ali nesse pacote anticrime e que não constava no pacote original. Bom, a questão da segurança pública nunca foi e não está sendo prioridade nesse Congresso. É difícil realmente a gente trabalhar. O próprio pacote anticrime foi totalmente ofuscado no ano passado pela reforma da Previdência, que nós sabíamos realmente da prioridade, sabíamos da necessidade, mas jamais deveria ter deixado para um plano secundário ou terciário uma questão tão importante quanto essa. Então, o grupo de trabalho realmente ficou meio isolado. Somente 3 deputados acompanhavam o que eu e o ministro Sérgio Moro estavam propondo. Nós tínhamos 8 deputados contrários na maioria das causas que endureciam a legislação. Acabaram utilizando até como cavalo de Troia o pacote de combate de crime para inserir esse famigerado juiz de garantia que nós lutamos tanto para tirar, e vários outros pontos que foram incluídos também. Então nós já estávamos preparando pela Frente Parlamentar de Segurança um novo pacote para apresentar no ano que vem, que nós achamos que é ideal, com a nova eleição do novo presidente da Câmara, do qual eu sou candidato com essa bandeira, também para a presidência da Câmara. E nós reincluindo os artigos que foram tirados do pacote de combate à criminalidade e corrupção e revogando aqueles que foram aprovados na nossa revelia, que na realidade acaba atenuando e gerando essa impunidade para marginais. Então, o Congresso
não vou falar só de agora, nunca teve como pauta prioritária a questão da segurança pública. Uma coisa que nós estamos reivindicando também é a criação do Ministério da Segurança para estar acompanhando também esses casos que tramitam lá na Câmara e no Senado. Então, é uma série de circunstâncias que acaba levando a um erro como esse. Mas nós temos que cobrar também do juiz e do Ministério Público do porquê não justificaram a prorrogação da prisão preventiva, em que pese nós sabemos de todas as dificuldades do Judiciário. A falha principal é do Congresso, de inserir um tópico a mais, por isso nós somos contrários, e também, em especial, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Augusto. Os favoráveis a essa revisão periódica dos casos de prisão provisória, preventiva, eles alegam sempre a mesma coisa, a meu ver, demagogicamente. Eles dizem, não, existem muitos pobres que ficam anos na cadeia porque o caso deles é esquecido e eles estão presos provisoriamente, passam a vida por lá. Então, o senhor conhece, o senhor que é do ramo, conhece algum caso de preso que ficou esquecido e graças a essa lei acabou libertado? Agora, preso pobre, eles não têm nem advogado, esse outro preso, esse bandido recorreu ao Supremo. O senhor conhece algum pobre que chega ao Supremo, não? Augusto, eu nunca vi nenhum pobre, nenhum menos favorecido ingressar com uma ação do Supremo Tribunal Federal para ter a sua liberdade garantida. Isso aí é óbvio que vai facilitar os grandes corruptos, os grandes líderes de facções criminosas, o pessoal que tem um poderio financeiro muito grande para ter sido encaminhado. Mas eu fico me perguntando como é que o ministro Marco Aurélio de Mello, monocraticamente, dá uma decisão dessa, sem consultar o juiz, sem consultar o Ministério Público, sem mandar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que ele não imaginasse o que qualquer cidadão brasileiro imaginaria, que assim que esse marginal saísse da cadeia, iria, obviamente, fugir. Jamais ia respeitar a legislação e se manter em casa lá aguardando alguma ordem judicial. Então, realmente é um absurdo, uma aberração. Nós temos ainda boa parte do Congresso, da Câmara e do Senado que ainda defende realmente essa questão da flexibilização, de não considerar um marginal como marginal mesmo, e sim uma vítima da sociedade, que o Estado que falhou. É uma dificuldade imensa, viu pelo pacote lá, a dificuldade que eu tive. Eu até achei que eu fosse pegar a relatoria do plenário, porque se eu pegasse a relatoria do plenário, eu retiraria de ofício. Acabou não acontecendo isso aí e acabou sendo aprovado lá. Então, as dificuldades que nós temos na Câmara, no Senado, para aprovar qualquer lei que endureça a legislação penal é gigantesca. Nós temos dificuldade até, Augusto, de conseguir pautar esses projetos no plenário da Câmara. Então nós precisamos urgentemente eleger um presidente agora, não falo em causa própria, se for eu, um outro, mas que tenha essa bandeira de priorizar a questão da segurança pública, que é um clamor da sociedade. É algo que a sociedade pede há muito tempo, ninguém aguenta mais as facções criminosas cada vez mais sendo empoderadas, dominando todo o território nacional, crescendo, avançando na área política, elegendo seus representantes, e a gente calado, a sociedade refém dos policiais sem condições de contra-atacar uma facção tão poderosa quanto essa. Então, deputado, se nós não mudarmos essa legislação, se não endurecer, fica difícil. Vamos a mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga aí, Fiuza. Deputado, fazer só um pouquinho aqui o advogado do diabo. Qual é o problema de ser pedida a renovação de uma prisão preventiva em 3 meses, caso haja razões para isso? A questão é a forma como foi colocada, de não vincular que isso aí não atingiria ou não beneficiaria uma categoria de presos perigosos. E você também conta que o juiz vai analisar toda a circunstância do caso, porque a gente tem que pensar na sociedade primeiro, e não foi pensado, sabendo que esse marginal, ele vai colocar em risco a sociedade, vai, obviamente, estar cometendo mais crime, vai continuar com a sua quadrilha. Então, o problema lá realmente foi nessa questão de você não amarrar isso aos crimes de menor potencial ofensivo, aos crimes menores, aos não condenados ainda, não o caso de um cara que já foi condenado 2 vezes em segunda instância e tem um benefício como esse. Então, a falha realmente foi na legislação também.
do Congresso. Mas volto a dizer, o principal responsável por tudo isso aí é o ministro Marco Aurélio de Mello. Bom, ministro, deputado, perdão, o senhor falou aí sobre a apresentação do pedido de impeachment contra o ministro Marco Aurélio Mello. O senhor acha que politicamente isso é viável? Tem alguma chance de que isso vá adiante? Porque a gente sabe que já há vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo sempre engavetados na cadeira, na mesa do presidente do Senado, né? O senhor imagina que talvez numa próxima legislatura, caso o Supremo de fato proíba a reeleição na mesma legislatura, como quer o Davi Alcolumbre, caso não dê certo esse plano do Alcolumbre e mude o presidente do Senado, aí sim é possível que esses pedidos sigam adiante ou mesmo assim é uma possibilidade remota, deputado? Nós vamos apresentar porque nós não podemos ficar calados, ainda mais eu como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, ver uma aberração como essa e ficar calado. Então, no mínimo que a gente tem que fazer é levar quem de direito, que é o Senado, que tem competência, realmente, para convocar o ministro para ir lá dar satisfação. Esse ministro precisa ir lá se explicar do ato que foi feito. Não podemos, é um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara dos policiais que arriscaram suas vidas para prender esse marginal. E sai aí, sem mais nem menos, sequer vai lá para dar uma satisfação e ainda fica achando que está certo, criticando o ministro Fux, que revogou sabiamente isso aí. E nós temos, né, o caso semelhante do ministro Fachin, igual mesmo, mesmo caso, que não indeferiu o pedido. Então, é um erro grosseiro do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles não são deuses, eles têm que responder pelos seus atos também. Não pode estar impunemente. O mínimo que tem que fazer, tem que ser convocado, sim, tem que ser sabatinado para que ele dê explicações a respeito disso. É o mínimo que eu espero. Não sou inocente achar que vai ter maioria do Senado para caçar o ministro Marco Aurélio de Mello. Mas o mínimo que o Senado deveria fazer, dando uma resposta para a sociedade de algo tão grave quanto isso, era convocar o ministro para que desse satisfação lá no Senado, que é, obviamente, o fórum responsável e competente para isso. Perfeito, nós ouvimos aqui o deputado federal Capitão Augusto, do PL. Obrigado pela entrevista, deputado. Boa noite, ótima semana por aí. Eu que agradeço, boa noite a todos.